Boa noite, sejam bem-vindos à edição desta nova temporada de 2025 e desde a edição passada, desde o mês passado, muita coisa aconteceu e sinceramente nós quase ficamos sem saber como escolher apenas 3 temas, mas depois no fundo até acaba por ser fácil porque o nosso critério é fazer o que as televisões não fazem, ou seja, abordar os temas que eles escondem ou que eles mentem. E atenção, isto hoje vai ser hilariante, porque o consórcio da velha imprensa está tão desesperado por ver, assistir à sua credibilidade a ir toda para a água abaixo a cada dia que passa, por ver que as agendas que eles tanto têm tentado impor, que eles tanto têm tentado manipular as populações estão a cair. E então nós hoje vamos ver algumas notícias absolutamente inacreditáveis e que mostram esse desespero. Vamos ver então no tema número 1, a aflição. A aflição é a palavra em que a OMS está após a saída de países da sua organização, como os Estados Unidos ou a Argentina, e depois outros que seguirão. Porquê? Porque o mundo começa a perceber o quão nefasta e incompetente, promíscua foi a atuação dessa organização não eleita, e o mundo também já começa cada vez mais a entender o quanto eles nos mentiram, o quanto nos fizeram mal na chamada pandemia e como eles andaram sim a servir interesses das farmacêuticas e dos senhores do mundo em detrimento de servir o povo. No tema 2, mais do mesmo. Vocês, atenção, vocês estão aí desse lado, comecem a comprar as vossas roupas anti-derretimento, porque, segundo as televisões, vamos todos arder, porque a cada mês que passa, por mais frio que a gente sinta, e eu ainda no último fim de semana estive com 7 graus negativos em Washington, mas para as televisões, cada novo mês é sempre mais quente, o mais quente de sempre da história. Mas também, pensando agora do outro lado, aí verdade seja dita, temos que dar crédito à televisão, temos que dar mérito, porquê? Porque eles estão a ser uns meninos muito bem comportados, estão a seguir exemplarmente as ordens dos seus amos em Davos, no Fórum Económico Mundial, os seus amos do grupo Bilderberg, Jorge Soros e afim. E nessa perspectiva, sim, eles estão a fazer um bom trabalho. Estão a cumprir o que lhes pediram, sim senhor. E no tema 3, vamos falar de Ursula von der Leyen. Nós já todos sabíamos da corrupção dos contratos com a Pfizer na chamada pandemia, já sabíamos que ela queria obrigar todo e cada europeu a ser vacinado contra a Covid, mesmo que não quiséssemos, mesmo que não precisássemos, mesmo que aquilo não impedisse a transmissão, mesmo que aquilo não servisse para nada, mas agora sabemos que ela anda a fazer outras coisas, anda a financiar meios de comunicação europeus às escondidas, na altura das eleições. Para quê? Provavelmente para ver se impede que os partidos que não estão alinhados com as agendas dos seus amos sejam eleitos e tomem o poder e assim deitem por água abaixo todo o plano globalista do qual ela faz parte. Plano esse que vai caindo e caindo, quer ela queira, quer não. E Ursula von der Leyen também está desesperada para que a guerra da Ucrânia não termine, porque numa altura em que o mundo todo anda a falar em promover negociações de paz, ela anunciou agora à pressa o financiamento de 3,5 mil milhões para a Ucrânia em armas e munições. Ou seja, esta guerra não pode parar. Para Ursula von der Leyen, esta guerra não pode parar. Ora, o que não vai parar é chamada aqui ao nosso trio para este programa. Vamos então falar aqui com os nossos 3 convidados que vão explicar como é que todos estes 3 temas estão relacionados e fazem todos parte de uma agenda de controlo, de enfraquecimento da humanidade, de redução populacional para sermos menos, para não termos nada, para sermos dependentes, para sermos escravos. E aqui estão eles para comentar este autêntico banquete de hoje, o nosso trio maravilha, Joana Amaral Dias, Miguel Macedo e Gustavo Santos. Joana, bem-vinda, eu acho que estás com vontade este banquete que aqui trazemos hoje, não é? Sim, senhora, já tinha saudades vossas e sei que andas em grande azáfama, Sérgio, com novidades em breve e, portanto, faço votos que possamos todos depois partilhar nesses momentos. Claro que sim, o mundo antes anda numa roda viva e temos sempre que continuar sempre a ir para cima deles, como aconteceu precisamente sobre o tema 1, o Gustavo, quando eu e tu, e a Joana também lá estava, tivemos a 1 de junho na sede da OMS a gritar bem alto contra eles, portanto é uma luta que vai ser provavelmente Parece até o último dia. Já passou tanto tempo. Sim, diz Joana, diz. Parece que já passou tanto tempo que aconteceu tanta coisa desde que estivemos lá, não foi? Verdade. Exatamente, nem um ano passou. E Gustavo, cá estamos nós novamente a falar desses senhores onde nós estivemos em Genebra a gritar bem alto contra eles. Bem-vindo, Gustavo.
Obrigado, obrigado. É muito bom estar aqui reunido outra vez com vocês e isto leva-me a ouvir-te, a fazer a introdução, a ouvir também a Joana agora, falta daqui a pouco ouvir o Miguel, faz-me pensar que há quem tenha agendas e há quem tenha espírito missionário. Epá, e nós os quatro temos um valiosíssimo, inabalável espírito missionário e para mim é um orgulho estar aqui ao vosso lado a trazer a verdade e a lucidez às pessoas. É completamente igual este sentimento, com certeza, de meu e do restante painel. Miguel, bem-vindo também a esta nossa edição de fevereiro, e diretamente aí do norte de Portugal. Boa noite, Miguel. Sérgio, um grande abraço para ti, beijinho para a Joana, um grande abraço para o Gustavo. Uma vez por mês encontramos-nos aqui para falar daquilo que realmente é a verdade e não daquilo que nos enfia um goela abaixo pelas televisões. É muito bom estar aqui com vocês e eu vou naquilo que disse o Gustavo. Se nós pensarmos bem, já vamos na terceira temporada deste programa. Portanto, já não é brincadeira. Verdade, verdade. E com vários episódios a serem censurados, incluindo a edição do mês de janeiro, que foi censurada, o YouTube carinhosamente derrubou logo no dia a seguir, mas aqui o canal Tavares carinhosamente voltou a colocar logo no dia a seguir uma pequenina correção que eles achavam que não devia estar lá, mas nós não nos vergamos e voltamos sempre. E como diz aqui o Miguel, uma vez por mês aqui nos encontramos e no final desta temporada temos que fazer o nosso encontro no restaurante Tia Alice em Fátima, presencial, para então comemorarmos o final de um ano de luta, de tanto trabalho que iremos fazer nesta temporada, que queremos então que tenha 12 episódios. Vamos então já desde uma hora, sem mais demoras, começar, vamos ao nosso tema número 1. Então, no tema 1, falamos da OMS, que está à beira de um ataque de nervos. Os Estados Unidos e a Argentina já largaram essa organização e a OMS agora diz que não tem dinheiro. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, está furioso com a retirada de Trump, que já está a ter efeitos noutros países, porque depois da Argentina e dos Estados Unidos, outros se irão seguir. E então Tedros Adhanom diz que esta atuação dos Estados Unidos está a deixar a organização à beira de um colapso e de uma crise financeira. Trump, que, como sabemos, então cortou relações com a OMS devido à forma nefasta e incompetente e eu até acrescentaria criminosa como eles lidaram com a Covid-19, uma acusação que, obviamente, Tedros Adhanom nega, e agora vem chorar que não há dinheiro. O Adhanom vem chorar que não há dinheiro. Vamos ver esse vídeo. 2 weeks ago, President Donald Trump signed an executive order announcing his intention to withdraw the United States from WHO. The order refers to WHO's alleged mishandling of the COVID-19 pandemic and other global health crises. Even before the US announcement, WHO is facing a shortfall due to the economic difficulties that many countries are facing. The US announcement has made the situation more acute. O que é certo é que sem dinheiro provavelmente não haverão pandemias. Há duas formas de não haver pandemias, é não havendo dinheiro ou prendendo Bill Gates e Jorge Soros. Entretanto, Tedros Adhanom não desiste do plano, ele diz que este é o momento, é agora ou nunca, para o acordo de pandemias, o tal famigerado tratado pandémico, que, por exemplo, aqui a Joana Amaral Dias foi uma das peticionárias em Portugal contra esse nefasto tratado pandémico, e no meio de desta loucura em torno da OMS, surge uma grande notícia, porque a CNN veio dizer que cocó de pássaro pode ser a chave para prever a próxima pandemia. Ora, eu acho que sim, eles deviam todos vasculhar, tomar banho em cocó de pássaro para procurar a próxima pandemia. Acho muito bem. Já a Gazeta Brasil anuncia que refere que a OMS anuncia que vai então cortar custos, medidas drásticas para cortar os custos, porque estão a ficar sem dinheiro, como vimos há bocadinho, e Tedros Adhanom, que então agora está a ser muito criticado porque tem a maior potência do mundo a acusá-lo de incompetência e de gestão danosa na Covid-19, veio agora desculpar-se e dizer que a OMS nunca impôs nada a ninguém, nunca quisemos obrigar confinamentos, nunca empurrámos ninguém para a vacina, nunca empurrámos ninguém para as máscaras, não, é tudo mentira. A OMS não impôs nada a ninguém durante a pandemia de Covid-19. Nem lockdowns, nem mandato de uso de máscara, nem mandato de vacinação.
Nós não temos o poder de fazer isso. Nós não queremos isso e não estamos mesmo tentando conseguir. Ora, o que é verdade é que a OMS é uma organização não eleita, ninguém votou neles, e é uma organização marcada por promiscuidade, por um financiamento que ainda por cima 70% vem das farmacêuticas, como lembrou a anterior secretária-geral da OMS antes de Tedros Adhanom. Vamos ver esse vídeo também. If I tell you, WHO as an organization, only 30% of my budget is predictable funds. Other 70% I have to take ahead and go around the world to beg for money. And when they give us the money, they are highly linked to their preferences. E as farmacêuticas que não só financiam a OMS, como financiam também as televisões que depois vão promover os produtos médicos que as farmacêuticas querem vender. É um esquema muito bem feito. Vamos ver, por exemplo, o que é que a Pfizer patrocina. Morning America brought to you by Pfizer. CBS Health Watch sponsored by Pfizer. Anderson Cooper 360. Brought to you by Pfizer. ABC News Nightline. Brought to you by Pfizer. Making a difference. Brought to you by Pfizer. CNN Tonight. Brought to you by... E agora vejam também como as televisões depois cumprem na perfeição o trabalho encomendado pelas farmacêuticas. We know that the vaccines work well enough that the virus stops with every vaccinated person. A vaccinated person gets exposed to the virus does not infect them, the virus cannot then use that person to go anywhere else. It cannot use a vaccinated person as a host to go get more people. E finalmente, lembramos que no meio desta história toda, a OMS já tentou impor-nos aí o medo com outras pandemias, como a monkeypox, como a pandemia do mosquito, que acabaram por não ter resultado nenhum, ninguém lhes ligou coisa nenhuma. Vamos então aqui ouvir agora aqui o nosso painel, temos aqui muito para falar. Começo por ti, Joana. Isto quase que é difícil, Joana, saber para onde é que começamos com estes dados todos. Eu proponho que começássemos então pela saída dos Estados Unidos e da Argentina da OMS, que é uma coisa incrível, inédita, e que se prevê que outros depois venham atrás, e depois então podes comentar notícias como o facto do cocó de pássaro ser a solução para se prevenir pandemias. Olha, é assim, eu acho que é preciso esclarecer ou repetir que a OMS tem esse nome, Organização Mundial de Saúde, mas que nos últimos anos transformou-se numa coisa completamente diferente. A OMS adveio uma central de compras. Aquilo que uma Organização Mundial de Saúde deveria fazer, e como vocês sabem, eu sou uma profissional da área da saúde e, portanto, este tema toca-me particularmente, aquilo que uma Organização Mundial de Saúde devia fazer era promover a saúde, promover estilos de vida saudáveis, em primeiro lugar, e a prevenção das doenças. Grande parte das doenças, nomeadamente aquelas que acometem os países ocidentais, devem-se a estilos de vida pouco saudáveis, sedentários, com uma má alimentação, etc. E, portanto, quando falamos de doenças cardiovasculares, de vários tipos de cancros, etc., estamos a falar efetivamente de um estilo de vida que proporcionou isso. E, portanto, uma Organização Mundial de Saúde tem como primeira obrigação justamente fazer essa prevenção. Mas esta Organização Mundial de Saúde o que fazia era vender produtos. Vender cada vez mais produtos. Portanto, era uma organização comercial, sem qualquer isenção, uma Organização Mundial de Saúde que pretende ter o poder de ingerência em Estados para decretar pandemias, que pretende ter uma palavra a dizer sobre a organização da saúde pública em vários países, sendo que a OMS pertence em quase a totalidade dos países do mundo, tem que ter isenção. Se quer ter essa influência, tem que ter isenção, tem que ter imparcialidade. Mas a Organização Mundial de Saúde, sendo financiada por grandes fundos, dos grandes fundos magnatas e oligarcas, dos Rothschilds, ao Bill Gates, etc., não tem isenção nenhuma. Naturalmente perde a sua independência. E só resgatando essa independência, que depois pode ter a veleidade, a pretensão de vir justamente fazer esse aconselhamento mundial
sobre as políticas de saúde pública que depois cada país vai adotar. Portanto, tendo se transformado numa central de compras e tendo passado a comportar-se efetivamente como vendilhões, não é? Mercadejando tudo e mais alguma coisa, de vacinas a comprimidos por aí fora, sendo sobretudo interessada no lucro, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, perdeu todo o seu, de facto, o seu estatuto e perdeu também o seu interesse. Eu penso que, Sérgio, a gestão da Covid-19 foi o pináculo, foi o expoente máximo, ao fim e ao cabo, dessa fajardice toda que se instalou, não é? Desse despudor, dessa falta de vergonha, que é ter uma instituição, mais uma, que supranacional não eleita, que quer ter poderes sobre os Estados nacionais, mas depois que é financiada pelos milionários aceitos pelo sistema. Por exemplo, o Bill Gates. Já sabemos que uns são aceitos pelo sistema, outros são rejeitados pelo sistema. Portanto, é só natural que países que deixam de estar alinhados nessa agenda ideológica saiam efetivamente da OMS. Deixem-me explicar uma coisa aqui muito rapidamente, que eu não tem tanto a ver com a OMS, mas explica a saída da OMS, que muitas pessoas me perguntam e lhes faz confusão. Mas então Trump, como é que Trump pode ser contra os globalistas se Trump continua a defender o poderio norte-americano, etc. É preciso distinguir entre imperialismo norte-americano, o velho imperialismo norte-americano, e o globalismo. Trump está, neste momento, a defender aquilo que são os interesses nacionais dos americanos, para os quais foi eleito e mandatado, que, aliás, com as promessas que está a tentar cumprir, de resto, não é nenhuma surpresa, e não está ao serviço dos globalistas. Portanto, isto para esclarecer que são duas coisas diferentes. E, por isso, pode-se ser imperialista e não globalista. Pode, mas não é para todos, é para quem pode. Não é? Portugal, por exemplo, poderia querer ser imperialista, que neste momento já foi outrora, não é? Neste momento chupa no dedo. Mas isto para fazer essa pequena ressalva, porque isso também ajuda a perceber como é que Trump pode manter uma política expansionista, dominadora, sobre outros países, etc. E, portanto, defendendo aquilo que são os interesses nacionais, mas simultaneamente lutando contra estas agências, estes cavalos de Troia globalistas, que, ao fim e ao cabo, o que querem é rapinar a nossa soberania a qualquer custo, nomeadamente hipotecando a nossa saúde. Sem dúvida. E falaste no Bill Gates, não podemos esquecer que o Bill Gates investiu em vacinas e ele já veio admitir que o retorno das vacinas foi de 1 para 20. Portanto, o Bill Gates, no fundo, é uma farmacêutica. Ele é uma farmacêutica gigante. 1 para 20 não é para todos. Exatamente, portanto, com a OMS, com 70% do seu financiamento das farmacêuticas e de gente como Bill Gates, que ganha depois numa proporção de 1 para 20 com a venda de vacinas quando há pandemias, está praticamente tudo dito. Miguel Macedo, quero-te perguntar a ti como é que tu vês então esta falência agora, eles estão sem dinheiro, o OMS, isto para nós são ótimas notícias porque sem dinheiro fica mais difícil declarar pandemias, fica mais difícil atazanarem-nos o espírito, e como é que tu vês também a saída dos primeiros 2 países do OMS e se tu achas que mais virão atrás dos Estados Unidos e também da Argentina? Bom, eu vejo isso com bons olhos, obviamente. Eu vou um bocadinho na onda que foi a Joana, porque de facto nós temos uma organização que não foi eleita pelo povo, nem mundial, nem europeu, nem nada do género, e está a querer poderes para poder mandar em cada nação. Isto, eu acho que qualquer país deveria ficar em alerta, independentemente se usa o alibi da saúde ou de outra coisa qualquer. A questão do financiamento dela é muito, muito controversa, porque isto muda de estação para estação. O que é que eu quero dizer? Enquanto estiver lá alguém que é contra os globalistas, como o Trump aparentemente demonstra que é contra os globalistas, estas organizações vão perdendo a sua força, vão perdendo o seu poder e o plano vai caindo por água abaixo. Se num outro momento entrar um pró-globalista, como foi o caso de Biden, ou como foi o Obama, etc. Ou seria a Kamala? Ou Kamala. Se fosse a Kamala, provavelmente neste momento a OMS estaria cheia de dinheiro e já estaria a preparar mais a cozinhar uma pandemia qualquer, não é?
Portanto, nós vivemos aqui um bocadinho no planeta. Eu já disse isto, não sei se foi aqui, onde foi, mas nós vivemos aqui no nosso planeta e nos jogos que nós vimos aqui a acontecer, muitos deles a Joana especificou-os muito bem, mas vivemos um bocadinho ao sabor do povo americano. Se o povo americano escolhe um pró-globalista, lá vamos nós pela rampa abaixo. Se escolhe um antiglobalista, ainda vamos ter alguma oportunidade de recuperar as nossas nações. Então, eu também não gosto muito desta ideia de o futuro do planeta estar entregue a uma só nação, mas é assim que funciona praticamente o mundo. Enquanto estiver lá o Trump, nós sabemos que o plano globalista vai ter mais dificuldade em ser implementado e a Agenda 2030 também vai ter mais dificuldade em ser implementada. Mas eu concordo com a Joana também na questão da OMS. A ideia de existir uma Organização Mundial da Saúde não é uma ideia que seja uma coisa à partida maligna. Se fosse realmente independente e aquilo que fizesse fosse passar única e simplesmente por conselhos, por organizar congressos médicos, por estudos, algo assim do género. Agora, uma organização que à partida é responsável pela saúde do povo global, ou europeu, ou ocidental, mais até no fundo, é financiada 70% por aqueles que querem vender medicamentos. Eu acho que ninguém, quer dizer, mesmo que uma pessoa nem tenha o espírito de questionar, acho que quando faz esta equação é um bocadinho à cara podre. Então, aqueles que produzem os medicamentos financiam a organização que depois diz para eu tomá-los de forma obrigatória, porque senão, meu Deus, vem aí o caos, vamos morrer todos e não sei o quê. Quer dizer, eu acho que isto devia questionar qualquer pessoa. A OMS devia ter também regras a cumprir. A OMS também deveria ser escrutinada. Não sei, arranjarem um congresso qualquer, uma burocracia qualquer para escrutinar também a própria OMS. Porque desta forma a OMS faz e desfaz da maneira que quer, quando tem ou não tem o apoio político de grandes nações, como os Estados Unidos neste caso. E quem é que pede responsabilidades posteriormente à OMS? Ninguém, não é? Então o poder deles torna-se limitado quando estão politicamente pessoas que são contra o plano globalista, mas eu acredito que se isto não mudar assim em médio prazo, podemos estar em maus lençóis, porque se entra um globalista novamente nos Estados Unidos, nós vamos pagar por tudo, com certeza. Portanto, isto é um bocado perigoso. Eu acredito que a forma de escrutínio que a OMS devia sofrer era, pelo menos, não ter nenhum financiamento ou doação, chamem o que quiserem, de farmacêuticas. A OMS devia ser sustentada, o projeto devia ser sustentado pelo próprio povo europeu e quem quiser ajuda, quem não quiser ajuda, quem quiser patrocina, quem quiser não patrocina. Penso que seria mais interessante dessa forma, mas obviamente nós sabemos que isto também é um plano que está por trás desta organização, claro. E isto tem tudo uma forma de ser. Eu ainda sou inocente ao ponto de olhar para a Organização Mundial da Saúde e ver que poderia ter algum impacto positivo se de facto fizesse coisas positivas, como a Joana deu aí alguns exemplos. Da maneira como funciona, eu acho que qualquer pessoa, mesmo mente fechada, já deveria estar a questionar o porquê. E eu acho que já nos questionamos, no fundo, não é? Sim. Mas ainda estamos longe de ceder a tudo isso. Se ela servisse para aquilo para que foi criada, se calhar estaria a fazer o bem. Mas esse ponto que tu tocaste é muito importante, que é como é que a população mundial fica dependente de um homem num cargo num país como os Estados Unidos, e se vai para lá quem não deve, levamos todos por tabela. Portanto, de facto é muito preocupante estarmos dependentes disso. Ora, Gustavo, eu quero perguntar também a ti, se, obviamente, visto tu que lutaste comigo e com a Joana Amaral Dias lá em Genebra, a 1 de junho passado, contra a OMS, a excelente notícia que é ver Milei, a Argentina, os Estados Unidos a sair da OMS, vê-los agora a dizer que não têm dinheiro, vê-los aflitos a dizer que agora é o momento, e vê-los também a fazer este papel de quase que dá pena. Não dá pena porque muita gente
e até morreu por causa disto, mas vê-los a dizerem, não, nós nunca empurrámos ninguém para confinamentos, não, nós nunca fizemos, não, nós, porque vimos essas declarações, e ele foi dito, viram essas declarações da boca do Tedros Adhanom. Portanto, como é que tu vês esta hipocrisia toda? E já sabes que, para que não levarmos um strike como levámos no mês de janeiro, por amor de Deus, não digas em situação alguma que a poção milagrosa e injetável que tem problemas. Nunca fales nisso, porque lá vamos ter que nós... Eu tenho estes desenvolvimentos. Eu tenho essa tendência, aliás, o meu Instagram está cheio dessa palavra, é todos os dias sai essa palavra, mas aqui vou tentar recordar-me e não fazer. O que estamos a ver com o Trump e com o Milley, temos 2 exemplos de 2 líderes missionários à frente de 2 nações, e é isso que falta muito em todo o mundo e falta bastante em Portugal também. Não temos nenhum líder com espírito missionário que queira realmente o bem do seu país. Em relação àquilo que o Tedros está a fazer, a baixar as calças e a pôr-se de joelhos, a dizer que, coitadinhos, nunca impuseram nada e que têm que fazer cortes aqui e ali, é muito interessante ver estas grandes entidades, estas grandes organizações de quase entidades diabólicas passarem para vítimas. Porque isto só funciona porque nós de facto vivemos num mundo onde a vitimização é mais aplaudida do que a bravura. Portanto, a malta diz que está com dificuldades, mesmo estas grandes entidades, estas grandes organizações, diz que está com entidades e o povo quer ajudá-los, sem perceber o trabalho que está a ser feito por outras pessoas, por outras entidades, como nós, por exemplo, na esperança e com a missão fortíssima de trazer a verdade e a clareza e a transparência ao mundo. Em relação ao OMS, eu diria que esta Organização Mundial da Saúde deveria trocar o nome para Organização da Máfia da Saúde. Porquê? Porque, escuta uma coisa, sendo eles financiados pela Big Pharma, isto não tem nada a ver com saúde pública nem com saúde mundial. Isto tem a ver com lucros dos seus acionistas, como é óbvio. Ou seja, eles têm que criar estratégias para aqueles que investem na organização da máfia da saúde possam receber vezes 20, como há pouco foi falado, vezes 20 o investimento que fizeram. Portanto, não, foi como o Miguel disse, mesmo uma pessoa que não questiona, se somar uma coisa à outra, percebe que há aqui um esquema gravíssimo. E quanto há pouco falaste também na apresentação de que sem dinheiro não há pandemias, isto é absolutamente legítimo, porque o dinheiro montante para se criar e libertar e promover uma pandemia, estamos a falar na ordem dos bilhões de dólares. Porque isto não é só pagar uns cientistas e depois abrir as portas e as janelas do laboratório que é para aquilo fugir. Não é só isto. É preciso investir muito dinheiro em propagandas, em imprensa televisiva, em imprensa escrita, em imprensa radiofónica, em influencers, em tudo. É preciso investir bilhões. Portanto, se eles não tiverem dinheiro, é claro que não pode haver pandemias. Porque para uma pandemia pegar, ainda por cima nos dias de hoje, em que, e nós fizemos parte deste trabalho mundial também, em que nós juntos, e a resistir a tudo e mais alguma coisa, todo o tipo de segregação, de ofensas, de tudo e mais alguma coisa, conseguimos, através do nosso exemplo de coragem e bravura, acordar muitas pessoas. Portanto, se em 2020 uma pandemia pegou, onde foram investidos bilhões de dólares, malta, para uma pandemia pegar hoje, depois do trabalho que nós fizemos e da quantidade de pessoas que acordou ao perceber-se tudo o que estava a acontecer e dos resultados que hoje são inequívocos e inegáveis, portanto, é preciso investir ainda mais que bilhões para fazer esta malta toda acreditar. Não havendo dinheiro, não pode acontecer. Pois é, bem visto. Agora para eles é muito mais difícil enganarem-nos, agora é muito mais difícil. Eu quase que me atrevo a dizer, só os muito tolos é que cairão na próxima ratoeira, depois de todas estas provas e evidências que saíram. Sim. Olhem, muito obrigado
pelos vossos comentários neste primeiro tema. Vamos terminar com 15 segundos, que a Joana se lembra muito bem, o Gustavo também e eu. Miguel, estavas cá em Portugal, mas assististe com certeza. Foi a 1 de junho de 2024, onde milhares gritaram contra a OMS em mais um dia de luta. Então vamos aqui ver 15 segundos. WHO! We say no! WHO! We say no! WHO! We say no! WHO! You say no! WHO! We say no! Joaninha, dá poucos segundos, como é que lembranças deste dia? Foi um dia espetacular, foi um dia espetacular, Sérgio. Foi um dia bonito porque realmente sentiu-se ali a união das pessoas em torno de uma causa. Aquilo que o Gustavo estava a falar é verdade, não é? Às vezes basta uma areiazinha na engrenagem para impedir que a roda dentada leve tudo a eito, não é? E que seja uma máquina debulhadora. E todos nós somos, cada um de nós aqui é um grãozinho de areia, mas lá está, esses grãozinhos de areia têm conseguido fazer algumas inflexões no caminho importantes e algumas correções à trajetória. Temos motivos para estar orgulhosos. Gustavo, estarmos ali no meio daquelas pessoas fez-nos perceber que o mundo realmente está num despertar imenso e, como tu disseste, da próxima vez já não vai ser fácil. Não vai ser fácil enganarem-nos outra vez. O que é que tu sentes a ver as imagens? Estivemos ali no meio. Deixa saudades. Nós fizemos esta viagem juntos, para lá e para cá. Temos as nossas histórias nesta viagem, ainda nos rimos muito com aquilo que vivemos e com aquilo que passámos durante esse dia. Mas foi muito interessante sentir aquele espírito de união e perceber todos nós gostamos de pertencer a algo, não é? Ainda que com esta porcaria da pandemia, com esta fraude, com este genocídio que aconteceu, quando isto começou, todos nós nos sentimos um pouco sozinhos. E por isso, mais mérito nós temos ainda. Porque é muito mais fácil se começarmos em grupo. Mas quando isto aconteceu, e aqueles que pensavam e que viam de forma diferente sentiam-se sempre sozinhos. Porque se falassem com a pessoa ao lado, o mais certo era a pessoa criticar, ou julgar, ou rotular, ou seja aquilo que for. E nessa manifestação onde nós estivemos, nós podemos encontrar alguns dos semelhantes. Alguns daqueles que, como nós, no princípio também se sentiram sozinhos, mas ali verificamos que nunca estivemos sozinhos. Apenas estávamos geograficamente sozinhos, mas estávamos todos juntos e a despertar ao mesmo tempo. Exatamente. E somos cada vez mais. Vamos então, fechamos assim o nosso tema número 1 e vamos passar agora ao tema 2. E agora então tenham medo, vamos todos arder, preparem, como eu disse na introdução, os vossos fatos anti-derretimento, porque segundo a SIC e as televisões todas e todos os jornais e meios de comunicação, cada mês que passa é sempre o mais quente da história, mas o mais quente sempre, eles vão até medir ao tempo dos dinossauros e tudo, eles têm uma tecnologia muito, muito, muito especial. E como vê, a SIC diz que janeiro, a SIC e todos dizem que foi o mais quente, mas esta conversa já vem desde sempre. Vejam que já o ano passado, no mês de julho, disseram que foi o mais quente, depois o agosto foi sempre o mais quente, portanto, é sempre o mais quente. Só que eles esquecem-se que nós temos acesso aos registros e notícias como esta, por exemplo, mostram que Portugal em 1930 chegava a ter 68 graus ao sol, e hoje se isto não é derreter, eu nem sei, não sei. Mas seja como for, sabemos que eles têm ordens para nos impor esse medo, o calor, vamos todos derreter, e a SIC também, a SIC aparece muitas vezes, agora estou aqui a pensar, a SIC a dizer que os oceanos estão a aquecer 4 vezes mais depressa do que há 40 anos. Isto pode ser bom, temos jacuzzi, porque aqui em Portugal ir à praia, a água é terrível, dói nos ossos, pode ser que a partir de agora seja mais difícil de mergulhar. Ora, seja como for, nem tudo são boas notícias, porque esta do jacuzzi e da água ficar mais quentinha pode ser bom, mas a Folha de São Paulo diz que o stress gerado pelas alterações climáticas está a levar ao divórcio entre as aves. Isto é obviamente uma coisa que nos deixa bastante preocupados e com certeza nem eu, nem o meu painel e vocês aí desse lado irão dormir bem esta noite perante esta péssima notícia. Outra má notícia, e novamente é a SIC, é que já não vai ser muito fácil ir procurar o pote de mel no final do arco-íris, porque segundo a SIC, as alterações climáticas vão acabar com o arco-íris. O que, e falávamos isto em off aqui com a Joana Amaral Dias, isto pode ser para a agenda woke, porque os LGBT, XPTO 4 mais 1 menos 3 dá 19, vão isto que acaba o arco-íris. Bom, seja como for...
há umas evidências que podem dizer que o planeta de facto está a aquecer. Vocês viram que nos Grammys a namorada do Kanye West estava com tanto calor que teve que ir despida. Portanto, aí sim temos de dar o braço a torcer. Mas, no entanto, por exemplo, aqui em Portugal, Miguel Arruda sempre vai viajar, traz malas com casacos, camisolas, camadas de roupa por causa do frio. Portanto, ficamos sempre na dúvida. Entretanto, aqui em Portugal, atenção que o Bloco de Esquerda levou à votação ao Parlamento de um projeto de lei que reconhece o estatuto de refugiado climático. Vamos então aqui ver quem é que votou a favor do estatuto de refugiado climático. Bloco de Esquerda, claro, Livre e PAN. Ora, lá está os três que juntos não fazem um. O resto votou tudo contra, mas o PCP absteve-se. O PCP ficou a pensar, mas claro, pelo menos foi rejeitado. Seja como for, eu pergunto o que é que o Bloco de Esquerda terão fumado quando eles decidiram criar este projeto de lei, o que é que eles estariam a fumar? Seja como for, não nos podemos esquecer que o Bloco de Esquerda são os mesmos que financiam os maluquinhos do clima. Sobre isso vale a pena recuperar o encontro imediato que eu próprio tive o ano passado com os maluquinhos do clima aqui numa faculdade de Lisboa. Agora estamos aqui na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa. Estão aqui os maluquinhos do clima, mesmo atrás de mim. Estão aqueles que se colam no chão, que bloqueiam estradas, partem montras, encontram-se na Europa todos e vão de bicicleta com certeza, porque são contra as emissões de dióxido de carbono dos carros. E eles estão aqui, estamos aqui bem no meio deles, dos maluquinhos do clima, vamos ver. E vou-vos até mostrar aqui o aspecto deles. Alguns, olha, por exemplo, aqui têm assim estas... Olha, vejam bem, vamos assistir. Olha, estão a ver? São os maluquinhos do clima aqui em direto ao vivo. Os maluquinhos do clima pelo menos têm uma licenciatura. Os maluquinhos do clima, vejam bem, olha. Estão a ver os maluquinhos do clima? É isto que eles fazem. Para ajudar o clima, partem montras. Para ajudar o clima, prendem-se ao chão, colam-se às paredes, mandam tintas, vestem-se à batatune e é assim que eles vão combater o clima. Ok, tu és a brasileira que estava aqui a ofender as pessoas, não é? Eu adoro brasileiros, eu estive no 7 de setembro no meio de Bolsonaro. Bolsonaro! E já agora, deixa-me aqui perguntar porque é que os maluquinhos do clima têm todos este aspecto de quem veio da média terra, da Terra-média, da terra dos hobbits, são todos assim um bocadinho estranhos. Seja como for, e tal como aconteceu com a OMS, os Estados Unidos também largaram os acordos de Paris, também cortam a torneira a esta agenda climática, cortaram também a torneira da USAID, que andava a financiar o estarismo climático, e entre outras coisas que sabemos que a USAID andava a fazer, como a ideologia, promover agendas como a ideologia de género, imigração descontrolada, fraudes eleitorais no Brasil. Seja como for, isto é uma grande notícia também, os Estados Unidos abandonarem os acordos de Paris. E finalmente terminamos lembrando que sobre as alterações climáticas nunca é demais relembrar estas declarações do diretor da CNN em Câmara Oculta, a dizer que como o Covid já não dá mete medo a ninguém, já não vende, eles vão carregar nas alterações climáticas e vejam como as televisões cumpriram essa promessa. So, climate change overload. Be prepared, it's coming. Stories, like right now, we had an inside track right now where 2 stories are going to be pushed. Climate change is going to be the next COVID thing to see. We're gonna hone it. I love it. Do you think it's going to be just like a lot of fear, climate? Yeah, fear sells. Climate crisis, climate change. 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 Climate crisis. Climate change. Climate change. Warming climate. Climate crisis. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate emergency. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate solution. Climate change. Climate change. Climate crisis. Climate change. Climate change. The George Floyd moment for a climate. Climate change. Climate crisis. Global warming. Climate change is real. It's the climate crisis. Climate change. 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 Climate crisis. Climate change. Climate change. Climate change. The planet is on fire. Gustavo, eu tenho que começar por ti, porque eu vi o teu sorriso também com muitas destas notícias que aqui saíram. Eu pretendo rir, pá.
fica difícil de comentar, mas tu não achas que isto já é desespero? Este tipo de notícias, e é sempre o mês mais quente de sempre, e vamos ficar no jacuzzi e o divórcio das aves. O teu comentário sobre este tema? Eu fartei-me de rir com esta tua introdução, honestamente. Não consegui conter aqui as gargalhadas. E, de facto, fizeste ali menção à SIC Notícias. E é verdade, eu tenho reparado que a SIC Notícias tem estado na vanguarda da estupidez. É com cada disparate, é com cada trafolhice mal amanhada e incompetente que tem-me chocado um pouco. Enfim, gostava de pegar numa notícia que tu falaste aí, sobre, que veio nas notícias, precisamente a dizer que os oceanos estão a aquecer 4 vezes mais depressa do que há 40 anos. Epá, isto é uma notícia do caraças, meu. Eu, por acaso, vivo aqui perto da Ericeira e quando vou à água, a água está fria como o caraco, está igual há não sei quantos anos atrás. Mas, pronto, eles conseguem descobrir, conseguem medir isto. Não sei como é que eles medem, mas conseguem medir. Agora, eu gostava só de pegar nesta notícia e fazer um transporte para uma coisa séria, porque isto é uma palhaçada. Eu gostava de fazer o transporte para uma coisa séria. Então a notícia é: oceanos estão a aquecer 4 vezes mais depressa do que há 40 anos. E eu gostava de dar esta notícia. A taxa de autismo, por exemplo, em 35 anos, de 1983 a 2018, passou de um caso em 10 mil crianças para um caso em 36 crianças. Em menos do que 40 anos, como os oceanos estão a aquecer, é só em 35. E a explicação é só uma, é porque em 1983 existiam 10 vacinas e em 2018 existem 74. Portanto, isto é que era uma notícia para se dar, não é esta palhaçada de os oceanos estão a aquecer 4 vezes mais depressa do que há 40 anos. O que é importante falar é sobre assuntos sérios e que estão realmente a acontecer e a afetar milhares e milhares de famílias, que em 35 anos, de um caso em 10 mil crianças, passámos para um caso em 36 crianças. Isto aqui é um assunto sério. Agora isto é uma palhaçada, honestamente nem me apetece muito comentar, porque isto é só para encher os olhos de ignorantes, pá. E para mim não... O que tem de se falar é sobre assuntos sérios. E o que a gente vê hoje em dia na televisão e no Parlamento e nos cafés e em todo lado é falarmos sobre estupidez, que de facto, naturalmente, estes jornalistas, estas estações de televisão são pagas, naturalmente têm de cumprir com a agenda para conseguirem pagar as suas despesas. Todos nós sabemos disso, mas o povo, de uma vez por todas, tem que começar a questionar e perceber que notícia é esta. Já não falo da separação das aves, porque eu não sei se as aves sofrem por amor, não faço puta ideia, não sei de nada. Agora, que o oceano está mais quente do que nunca, 4 vezes mais, aquece 4 vezes mais depressa do que há 40 anos, isto é uma autêntica palhaçada e não se fala daquilo que verdadeiramente é importante, como, por exemplo, a saúde e a educação. Exatamente. Joana, antes de tu comentares, quer que só vejas aqui 30 segundos, porque em 1970 a maior figura de Hollywood, da altura do Star Trek, dizia que vinha aí uma era polar. Na altura não era o calor, era o frio. Veio um frio, que é para as pessoas terem medo. Vamos só aqui relembrar isso e depois peço o teu comentário. We are unprepared for the next advance. The result could be hunger and death on a scale unprecedented in all of history. What scientists are telling us now is that the threat of an ice age is not as remote as they once thought. During the lifetime of our grandchildren, Arctic cold and perpetual snow could turn most of the inhabitable portions of our planet into a polar desert. Aí está, Joana, em 1977 era o mundo, íamos ter um deserto polar, os nossos netos iam estar e filhos iam estar em neve. Olha, Sérgio, é assim, eu em 2003 assisti à grande mentira global da suposta existência de armas de destruição massiva no Iraque, que nunca existiram, mas que muitos juraram a pé juntos que efetivamente elas estavam lá e estavam presentes, desde Durão Barroso a Paulo Portas, em Portugal. E depois, uns anos depois, em 2009, houve o Climate Gate. O Climate Gate, que muitas pessoas já não se lembram, que foi outra mentira global
tão gigante, tão megalómana e tão colossal como as armas de destruição massiva que nunca tinham existido, e provavelmente o maior escândalo científico na história contemporânea. ClimateGate, em 2009, descobriu-se, quem não conhece a história do ClimateGate, vai ao Google, põe ClimateGate, aparecem vários artigos. Em 2009 houve uns hackers, uns piratas, obrigado a hackers, que entraram nos computadores da prestigiada Universidade de East Anglia para descobrir que havia inúmeros cientistas que martelavam dados a pedido e que adulteravam estatísticas, gráficos, números, etc., para parecer que existiam mudanças climáticas e que o aquecimento global era uma realidade cada vez mais presente e preocupante. Eu, depois disto do ClimateGate, acho que ninguém nunca mais devia acreditar no aquecimento global, não é? Quer dizer, eu acho que depois disto ter acontecido, de ter havido um conjunto de interesses que tentaram, que subornaram, não é? Tentaram subornar a comunidade científica para parecer uma coisa, então nós já sabemos que esses interesses querem que pareça essa coisa, que se chama aquecimento global, e que vão continuar a fazê-lo. Fizeram em 2009 com a East Anglia, ficou provado, porque houve esses e-mails, houve essa leak, essa fuga, mas é evidente que continuam a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, se as pessoas nos estão a ver, não se lembram, vão lá ao Google. Porque eu estou a dizer isto, Sérgio, porque eu tenho falado com muita gente, até informada, que diz assim, ClimateGate, não me lembro nada disso. Pois. Tipo, 2009, ok, 2009 foi há 15 anos, mas a maior parte de nós aqui, não é? Já éramos adultos, quer dizer, foi há 15 anos, mas não foi há 45 anos, quer dizer, foi no nosso tempo de vida. De facto, a memória coletiva também é passível de grandes amnésias e de grandes lacunas amnésicas, e este é um dos casos. O ClimateGate mostra que há muitos anos que se anda, desde o princípio do século pelo menos, que se anda ativamente a subornar cientistas, a cozinhar esse tipo de ligações, e tudo, com certeza, a bem do dinheiro e do lucro, que já sabemos que é isso que, quando queremos populações a viver no terror, no medo, assustadas, de espinha dobrada, não é? Temerosas, com certeza que nós estamos a falar de quê? De uma forma mais fácil de dobrar, de controlar essas mesmas populações. Portanto, é sempre a bem do poder, do dinheiro, do domínio. Por isso, googlem. Climate Change, ClimateGate, eu acho que ficam totalmente elucidados ao que é que vêm estas alterações climáticas, não vêm de certeza tentar salvar o planeta algum. Sim, estás a falar em dinheiro, em lucro, estás a falar em 2009, olha, vamos aqui ver 17 segundos de Al Gore, ficou em 2009 célebre, ele está milionário, ele vai para Davos de jato privado, ele está milionário por ser um guru climático. Vamos ver o que é que ele em 2009 ele dizia, 17 segundos. There is a 75% chance that the entire North Polar ice cap during some of the summer months could be completely ice-free within the next 5 to 7 years. Ora, nos próximos 5 a 6 anos, isto em 2009, ou seja, até 2014, o Polo Norte ia ficar sem gelo no verão, não aconteceu. Olha, outro guru climático também está milionário, eu estive com ele em Davos, estive a confrontá-lo com os Rebel News, é o John Kerry, também nesse mesmo ano, 2009, 2010, também dizia a mesma coisa, e também ele está mega milionário, foi de jato privado, tinha não sei quantas seguranças. Vejam o que estes jagunços diziam. You have sea ice, which is melting at a rate that the Arctic Ocean now increasingly is exposed. In 5 years, scientists predict we will have the first ice-free Arctic summer. Em 5 anos, também em 2009, tal como a Joana falava aí do ClimateGate. Ora, Miguel, não é por acaso, então... Sérgio, não penso que é por acaso que deram-lhes forte o Kerry, etc., nesta altura, na viragem da década. Porque houve aqui, nessa altura, foi quando se começaram a alinhar aqui estes astros para nos impingir estas balelas.
E estão os dois completamente milionários. Olha, Miguel, deste conta que então na década de 70 o medo era com o frio, veio uma era polar, não veio a era polar. Na década de 2000 vinha então o aquecimento, ia derreter tudo, não veio, portanto pararam com a conversa do aquecimento global e passaram então para a mudança climática, alterações climáticas, porque assim já não falham tanto, assim se tiver frio, alterações climáticas, como o Carlos Moedas quando houve as inundações em Lisboa, alterações climáticas. Se está calor a mais, alterações climáticas. Se cai a ave do ninho, alterações climáticas, tudo é alterações climáticas. Portanto, deste conta desta evolução e como é que tu vês esta, como diz o Gustavo, esta palhaçada toda que resulta que muita gente esteja a ganhar dinheiro com isto, que as televisões estejam a vender o medo para futuramente, já sabemos, e é isso que eu te vou pedir também a tua opinião, qual é o objetivo disto, né? Há de ser controle e tudo mais, mas como é que tu vês esta evolução da terminologia e estas notícias palhafatosas que nós aqui vimos com a SIC Notícias à cabeça? Olha, tu fizeste aí um excelente resumo na tua introdução. Eu acho que depois do que tu disseste é muito difícil acrescentar algo, principalmente depois do Gustavo e da Joana, mas eu vou tentar. O Gustavo... Vocês estão-me a ouvir, né? Estamos a ouvir, portanto, não te preocupes que depois eu corto, pode dizer. Podes continuar, sim. Eu perdi aqui o som, espera aí que eu... Ok. Eu acho que o painel tem um bocadinho, tem todos um bocadinho de razão. Isto é uma palhaçada autêntica. De facto, nós não devíamos dar atenção a isto, mas infelizmente nós temos que dar para tentar despertar outros que estão a ser enganados. E a Joana lembrou um processo muito interessante que também foi abafado logo de imediato. É engraçado que todos os casos que aparecem e polémicas que aparecem com a palavra gate no fim imediatamente desaparecem da opinião pública. Há assim uma certa magia pela imprensa mundial que conseguem retirar a atenção, porque isso tinha tanto a ser escrutinado, a ser explorado, a ser debatido pela sociedade, investigado até mesmo criminalmente, e nada disso acontece. Em relação à linguagem, a linguagem é muito interessante porque começamos lá em 77 com o Spock, não é? do Star Trek, a falar da era polar. Posteriormente passamos para o buraco do ozono. Penso que vocês também se devem lembrar dessa altura. Entretanto, o buraco do ozono aparentemente curou-se e fechou. Passamos então para o aquecimento global. Como o aquecimento global não estava a pegar muito porque não era só aquecimento, também havia arrefecimento em muitas zonas do planeta. Então passamos para alterações climáticas, assim tanto dá para o calor e para o frio. E agora passamos para a crise climática. Ou seja, cada vez mais eles vão mudando as narrativas e vão tentando encaixar toda esta engenharia social do caos e do medo na atualidade. Porque hoje nós podemos considerar que o povo europeu, eu falo até mundial, está mais esclarecido sobre esta matéria do que estava há 10 ou 20 anos. Acho que podemos assumir isso. Obviamente que há muita gente que caiu na cilada, enfim. Mas esta questão do aquecimento global, o próprio aquecimento em si, eu, por exemplo, já entrevistei do Brasil o professor Ricardo Felício. Ele de facto diz uma coisa interessante, é que o aquecimento global de facto existe, mas é do próprio planeta. O planeta aquece e arrefece. Nós já saímos de eras polares, de eras glaciares, o planeta já foi uma bola de fogo, já foi uma pedra de gelo. O próprio planeta, ele próprio arrefece e aquece de forma natural, de forma planetária. Isso sempre vai acontecer. Nós estamos numa altura muito própria, e eu estou a dizer isto, não sou eu que estou a dizer, estou a usar aquilo que ele disse com dados científicos. Nós estamos a sair de uma pequena era glacial que está a provocar, de facto, em algumas zonas do planeta, um aquecimento, mas não é um aquecimento, é o voltar ao normal do planeta depois de uma era glacial. Claro, quando eu digo há pouco tempo, acho que estamos a falar de 100 mil anos ou 200 mil anos, assim, uma coisa do género. Este pessoal usa, por exemplo, para que esta narrativa cole, tiveram que arranjar aqui um grande vilão. E o vilão que eles usam aqui é o CO2.
E há aqui uma coisa que eu queria centrar a atenção, até o professor Ricardo Felício falou disso, e outros são contra esta agenda, já o disseram, só que são silenciados, é que da forma como eles querem descer o CO2 e tudo isto que eles patrocinam para diminuir o CO2 na atmosfera da Terra, que é uma coisa completamente insignificante, mas ao quererem reduzir esse CO2, eles estão a provocar alterações na própria atmosfera e essas sim podem ser prejudiciais. Ou seja, nós vamos continuar a ter um planeta que aquece muito ou que arrefece muito porque eles estão a alterar aquilo que é a nossa atmosfera, todos os elementos da nossa atmosfera. Portanto, aquilo que eles estão a fazer de forma, eu dizia, criminosa, em impingir que o CO2 é um agente, é um vilão que vai destruir o planeta, quando acho que... É o gás da vida? De qualquer pessoa sabe que é um gás da vida, assim como o oxigênio, assim como outros gases. E pegarem neste único vilão, porque é ele que, de facto, oscila quando há aquecimento e arrefecimento. E tem de ver diretamente com ele. Então, isto cientificamente foi bom para eles porque conseguiram arranjar um agente para culpar. E agora eu lembro as pessoas de uma coisa. Este é o único agente que eles podem pegar para justificar as suas agendas. Porque, entretanto, não existe nenhum agente nos oceanos para que eles possam também inventar qualquer aldrabice também para começarem a espalhar o caos e o medo em relação aos oceanos. E nos nossos oceanos existe sim um verdadeiro problema e não é de aquecimento de 40 vezes, como a SIC Notícias, que ultimamente é só lixo que sai daquela redação. O problema que nós temos é a poluição, é a quantidade de plástico absurda que está dentro dos oceanos, que está a destruir a nossa biodiversidade marinha, que é muito importante. Isso não aquece nem arrefece o planeta. Isso destrói a própria biodiversidade do planeta. Mas como não dá para classificar mais ou menos e inventar um imposto dentro dos oceanos para já, porque ainda não conseguiram inventar, então ninguém quer saber disso. Foram lá e disseram que era as palhinhas dos pacotes de sumo e dos leites que estavam a dar cabo do planeta. E reparem que isto é tão estúpido, para eu terminar, essa das palhinhas, não é? Que agora é palhinhas de papel e cortaram as palhinhas, enfim, uma coisa completamente ridícula. Eles proibiram a palhinha de plástico, não era? Porque era um problema o plástico das palhinhas, mas a mesma vem embrulhada num próprio plástico. Pois é. Isto é tão ridículo, começa a ser tão ridículo as coisas à cara podre, que eu, como disse há pouco, torno a repetir, mesmo aqueles que não se questionam, eu acho que só o facto de ouvirem nas televisões as palhinhas vão ser proibidas para combater as alterações climáticas e blá blá blá. E depois chegam a um supermercado com um pacote de sumo onde tem uma palhinha de papel completamente ridícula, embrulhada num plástico. Quer dizer, as pessoas também têm que começar a fazer o seu trabalho. Isto é, no mínimo, ridículo, por amor de Deus, não é? Isto é tudo demais. Olha, percebo demais. Vamos isso. E desculpa interromper. Outra coisa ridícula. A Cepsa, passo aqui a publicidade, transformou-se numa outra empresa, porque agora é uma empresa verde que vai apostar nas energias renováveis. Tem um reclame tão propagandista, mas assim de alguém que não percebe nada do que aconteceu no planeta ao longo da história, que tem pessoas a agradecer aos dinossauros por causa do petróleo que nós temos, quando nós sabemos que os dinossauros foram uma pequena percentagem que contribuíram para que nós tivéssemos hoje esses combustíveis fósseis. Isto é tão ridículo que eles chegam ao ponto de alimentar uma mentira que se ouve há décadas. E as pessoas continuam a engolir essas mentiras porque não há ninguém que as ensine, infelizmente. E é precisamente tudo tão ridículo que vamos terminar aqui com uma compilação de 60 segundos do quão ridícula é toda esta agenda. The era of global warming has ended. The era of global boiling has arrived. How dare you! Debate is settled. Humans are to blame. Stolen my dreams and my childhood with your empty words. You can do that good. Good luck. Good luck. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. Climate change is getting worse. Carbon could cost us the planet. If we lose the ice caps,
You know how high the water will be? It would come up to the Statue of Liberty's elbow. The world is going to end in 12 years if we don't address climate change. 12 years. Well, and in 12 years, it'll be 12 more years. We have 12 years to act. We have 12 years. We have 12 years before the effects are irreversible. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. Issues compete with each other for your money. And so you have to scare them. We have to act in this decade. As someone who gets paid to do research, I'm really excited. I'm going to go home and have fun. And so, it's all about arm waving, it's about emotion, about sending out kids in protest. We have nothing to do with the science. Blah, 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 blah. The air is unbreathable. The heat is unbearable. A lot of people pretend to know about climate, pretend to have studied it, pretend to come up with these answers, and then make these proclamations to scare you so that you'll do what we want you to do. How dare you! Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. Carbon dioxide becomes that molecule by which we can take control of your lives, of your efforts, and everything that goes on. You have stolen my dreams, my childhood. Most governments want to keep control, and most governments get bigger and bigger over time. The climate time bomb is ticking. E agora então vamos aqui ao nosso terceiro e último tema, vamos falar da Ursula von der Leyen, que anunciou então agora mais 3,5 mil milhões de euros e mais armas e munições para a Ucrânia. Quando toda a gente fala, todo o mundo fala em negociações de paz, promover negociações de paz, ela está desesperada em manter a guerra. E quem não se lembra dela no início, logo lá em 2022, a rejubilar com o envio de dinheiro, de armas, com aqueles olhos assim a brilhar. Vamos ver essas imagens. Globalnie zebraliśmy 9,1 miliardów euro w ramach tej kampanii, a dodatkowo Komisja we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju przekazuje dodatkowy miliard. W dolarach to jest jeszcze więcej. Ora, passado este tempo todo, ela continua a mandar dinheiro, só que agora já não está com aquele brilho no olhar, agora está a ficar preocupada. A guerra está a acabar. O que é certo é que Portugal também ardeu muitos milhões para a Ucrânia, nessa guerra eterna, para no final acontecer aquilo que muitos de nós dizíamos que ia acontecer desde o início, mas com esse dado de que pelo meio muitos milhares de soldados de ambos os lados faleceram, infelizmente. Entretanto, também relacionado com Ursula von der Leyen, saiu esta notícia de que a União Europeia transferiu 132 milhões de euros para meios de comunicação social, precisamente antes das eleições europeias. Isto foi o jornal italiano Il Fatto Quotidiano, que disse então que foi através do enorme fundo secreto que com 132 milhões de euros que foram discretamente entregues aos meios de comunicação social antes das eleições europeias, sem qualquer transparência, sem se saber quem é que recebeu o dinheiro, quando, nem porquê. Sabe-se apenas que esse dinheiro foi canalizado por Ursula von der Leyen através de uma agência de publicidade privada, a Havas Media France, e assim ela conseguiu contornar o processo, a licitação competitiva, o processo habitual da escolha, e conseguiu fazer pagamentos ocultos. E aqui entre nós as razões não vão ser muito difíceis de adivinhar, tendo em conta as coberturas tendenciosas que a imprensa fez nestas eleições, e em todas facilmente percebemos porque houve esse financiamento obscuro e assim secreto. E, finalmente, aqui em Portugal, a mesma coisa. O governo português também sai agora notícias que dizem que o governo português desembolsou 55 milhões de euros num pacote para a comunicação social, como vemos aqui nesta notícia do Diário de Notícias. E então, pronto, lá vai continuar a ir embora a imparcialidade, a independência noticiosa. Lá vamos nós continuar a assistir a esse mau serviço público da imprensa, esse alinhamento com as políticas e as agendas do governo. Vamos então ouvir aqui a nossa equipa. Vamos começar aqui pelo Gustavo novamente, porque sei, Gustavo, que a tua bateria não está aí muito famosa e, portanto, se o Gustavo desaparecer da nossa transmissão, já sabem que foi por motivos técnicos.
E, portanto, Gustavo, cabe-te a ti comentares aqui sobre Ursula von der Leyen, a tal que nos quis na pandemia obrigar a ser todos vacinados contra o Covid, todos. Ela defendeu, vamos ver daqui a bocadinho essas declarações, e a tal que não quer que a guerra termine, a tal que teve os contratos obscuros com a Pfizer, negociados por SMS com Albert Bourla, a tal cujo marido trabalha diretamente para as farmacêuticas e ganha também com o negócio das vacinas, a tal que está metida em tudo o que é obscuro. Como é que tu vês agora mais esta aflição de Ursula von der Leyen em manter a guerra e este jogo sujo a patrocinar imprensas antes das eleições europeias, etc? Bom, eu diria que qualquer pessoa com um rasgo, nem que seja mínimo, de intuição, ou consiga ter dois pensamentos seguidos, consegue perceber que esta mulher é uma criminosa, é uma cínica e é um perigo, não só para a Europa, como também para a humanidade. É alguém extremamente perigoso, frio, calculista e de má índole. Epá, eu tenho uma posição muito, muito clara em relação a isto. Para mim, Portugal saía da União Europeia, saía da NATO e saía da ONU. Era limpinho. Saía disto tudo. Porque se nós queremos um país soberano, não podemos estar a depender de que estes agentes diabólicos comandem as nossas tropas e o nosso povo. Ainda para mais, e é isto que me chateia mais no meio disto tudo, porque a von der Leyen quer fazer o que ela quer, que faça o que ela quiser, desde que não mexa connosco. Só que Portugal é aquele aluno que vai às aulinhas todas, que se senta sempre na carteira da frente, que quer sempre agradar aos professores. Portugal é o aluno mais bem comportado da Europa. E quem sofre com isto é o povo, que ainda por cima, peço desculpa pela expressão, a sua grande maioria é manso, não é? A grande maioria do povo português é manso. E é manso porque não questiona, não é? Então, nós temos às mãos em termos europeus, estamos nas mãos desta pessoa que acabei por adjetivar e qualificar logo no início da minha intervenção, e isso naturalmente representa um enorme perigo para a nossa nação, que, no meu ponto de vista, se devia desejar ser absolutamente independente, soberana, livre, pois só assim poderia dar o melhor exemplo ao seu povo. Portanto, para mim, Portugal não fazia parte desta história e ela podia fazer o que ela bem entendesse. Não gosto, não aprecio, não consigo tirar nada do que ela diz para mim, não consigo encontrar nada de positivo na sua postura. E depois, só para terminar esta intervenção, basta ver dois exemplares que nós tivemos em todo o processo da pandemia, o Costa e a Temido, que foram premiados com ordenados chorudos a irem para a Europa continuar a destruir o continente. Basicamente é isto. É verdade, falaste aí de Portugal, é um bom aluno. Não podemos esquecer que na campanha eleitoral do Montenegro, o nosso primeiro-ministro Ursula von der Leyen estava cá em Portugal ao lado dele, no Porto, ali lado a lado. Portanto, isso diz muito do nosso governo e como o nosso governo baixa as costas. Ele não é o meu primeiro-ministro, aliás, ele é um agente imobiliário e isso tem-se falado muito sobre isso também nos últimos tempos, quando uma vez mais se devia falar era sobre questões importantes, como mencionei há pouco, é a saúde e a educação. Andamos a perder tempo, andamos a brincar com bocas para aqui e bocas para lá. Exatamente. Caso para dizer, Montenegro já era. Já era, exatamente, já era. Miguel, tu, como é que tu vês? Já conhecíamos Ursula von der Leyen pela corrupção nos contratos da Pfizer, por toda essa promiscuidade. Já tínhamos visto também que ela estava muito, muito feliz e eufórica com a guerra, aquele vídeo que nós vimos há bocadinho, ela anunciar assim, eu nunca me parecia a pessoa mais feliz da Terra com a guerra, armas, e agora continua, quando todos falam em paz, ela continua a querer mandar a guerra. Já sabíamos isso, mas agora estes dados novos dela, da União Europeia, mandar dinheiro pela porta do cavalo para a imprensa
na altura das eleições. Isto é mais uma jogada que não nos surpreende, mas que se nós não falássemos aqui, se calhar pouca gente saberia, não é? Como é que tu vês este ser, Ursula von der Leyen? Olha, Sérgio, eu falei desse assunto no meu canal, até pelo escândalo que aconteceu nos Estados Unidos, caiu numa boa altura. Foi lamentável que a imprensa, já sabíamos que a imprensa não ia pegar nisto, e por mais que as redes sociais tentem, as redes sociais falam, mas nós somos uma pequena percentagem naquilo que é o global da nossa população, no que diz respeito à informação, ainda preferem a televisão, os meios tradicionais, infelizmente. Então não pegou, mas devia ter pegado porque muita gente ia abrir a pestana. Esta senhora, esta fulana, para não lhe chamar nomes, ela quando chegou lá, quando foi lá colocada, não é? Quando chegou, aquela personalidade toda, houve uma grande propaganda em volta dela, seria um novo rosto da direita conservadora, era uma mulher tradicional, uma mulher de família que tinha 6 ou 7 filhos, assim uma coisa qualquer. Eu, na altura, já andava a fazer as minhas investigações, não é? Já era assim tomado como tolinho das teorias da conspiração, como vocês são todos, não sou só eu. E na altura eu lembro-me que fiz um direto no meu canal, no meu primeiro canal que o YouTube fez o favor de apagar, com 50 mil pessoas, e disse, à cara podre, naquela altura eu era um bocadinho mais desbocado, que ela era basicamente um agente do demónio no planeta, e que toda a gente ia se arrepender de hoje, e eu estava a falar para o eleitorado da suposta direita, aqui em Portugal, da direita conservadora, social-democracia, enfim. Que as pessoas iam se arrepender profundamente por estarem a bater palmas e a apoiar esta fulana. Não foi preciso, lembro-me que à altura algumas pessoas seguíamos há algum tempo e, não é, como a população vive esta coisa com o coração, não é? Em vez de olhar para a política com a cabeça, usam o coração, usam o músculo errado. É isso, é no futebol. No futebol, pronto, lá se pode usar a emoção e não sei o quê, essas coisas. Agora, na política deve-se usar mais a cabeça do que propriamente as emoções. Mas as pessoas não aguentaram, algumas dessas pessoas que já me seguiam há algum tempo deixaram de seguir, começaram até a fazer contraditório nas redes sociais, àquilo que eu estava a dizer sobre esta senhora. Hoje, eu vejo que realmente estava errado. Ela não é um agente do demónio. Ela deve ser o demónio em pessoa na Terra. Porque tudo aquilo que ela está a fazer, se vivêssemos realmente numa sociedade livre que investigasse isto a sério e não só de forma da informação, do jornalismo, mas também criminalmente, esta mulher não saía mais da prisão. Ela e muitos outros que são rastreados através dela. Esta coisa das picas e do financiamento por trás das picas, de usarem as crianças também, de alimentar estas guerras, de tudo isto, é o esplendor máximo daquilo que esta mulher pode fazer para destruir de uma vez por todas aquilo que é o Ocidente, aquilo que é as nossas nações. E ela está a conseguir fazê-lo, e quando acabar o papel dela, não se preocupem que ela não vai desaparecer, não vai sofrer, ela já tem outro sítio para estar muito confortável, assim como tu falaste da Marta Temido e do Costa, esta senhora também já tem o seu lugar. Esta é uma das piores pessoas, e olhem cá muita gente no mundo que pode ter este título, mas para mim é uma das piores pessoas que nos últimos tempos surgiu dentro desta gangue de mafiosos que nós lutamos arduamente e descompensadamente, porque nós estamos com as regras deles, no terreno deles, no território deles, e mesmo assim eles querem nos eliminar de toda a forma. Isto naquilo que devia ser o auge da democracia e da liberdade, que seria o grande Ocidente, onde isso já lá vai, não é? É um dos piores seres à face da Terra, sem dúvida. Antes de passar aqui ao comentário final da Joana, deixa-me dizer, eu ontem participei num podcast onde me perguntaram, fizeram uma pergunta curiosa, Sérgio, se tivesses que castigar alguém, estar numa garagem sozinho, sem que te acontecesse alguma coisa, que personalidades do mundo é que tu escolherias para poder castigar? E eu lembrei-me de 4 e ela estava entre esses 4. Posso-vos dizer que os outros 3 era o Bill Gates, era o Jorge Soros e era o Alexandre de Moraes. Pronto, e então,
Eu passava uma noite bem passada numa garagem com ela sentada numa cadeira, sim senhora, pá, porque é uma coisa demoníaca. Ora, Joana, antes de tu falares, para quem não sabe e não entende, eu vou só aqui meter um minuto sobre o percurso de Ursula von der Leyen e depois então fechas o nosso tema final sobre esta mulher, sobre este demónio. Vacinação obrigatória para todos os europeus é o que defende a Presidente da Comissão Europeia. Saibam porquê. Understandable and appropriate to lead this discussion now. How we can encourage and potentially think about mandatory vaccination within the European Union. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem um doutorado em Medicina. O seu nome do meio é Albrecht e o marido, Eiko, é o diretor médico da Orgenesis, uma empresa de biotecnologia dos Estados Unidos especializada em terapias genéticas, como as vacinas Pfizer e Moderna. A Pfizer e a Orgenesis têm uma relação muito próxima. A Orgenesis esteve, por exemplo, ativamente envolvida no desenvolvimento da vacina Pfizer e está agora a desenvolver o programa BioShield, que tem afirmada a intenção de inventar uma super vacina que eles estão a testar em ratos. Antes, Eiko von der Leyen e o presidente da Orgenesis, Vincent Van Damme, trabalharam juntos durante 11 anos na GlaxoSmithKline, uma multinacional britânica. Antes de se juntarem a essa empresa, Van Damme foi diretor de qualidade durante 8 anos na Pfizer. Muitos outros funcionários da Orgenesis também trabalharam na Pfizer. Com uma taxa de $20 por dose, a Pfizer extraiu 36 bilhões de dólares da União Europeia. Para um contrato desta dimensão, Bruxelas paga uma comissão de 2%, ou seja, alguém embolsou 760 milhões em comissões. É lógico que Ursula von der Leyen defenda a vacinação obrigatória de todos os europeus e quanto mais vezes melhor, por meios civis ou militares, não interessa. Já havia um conflito de interesses com o filho de Ursula von der Leyen, David, que trabalhava para a consultora McKinsey e, como tal, participou nos lucros da empresa. McKinsey recebeu milhões de euros para aconselhar a Bundeswehr, o exército alemão, quando ela era ministra da Defesa na Alemanha. A multinacional McKinsey é a empresa que criou, por exemplo, campanhas publicitárias na pandemia e foi até responsável pela logística de distribuição de vacinas. Ora, Joana, achei importante só pormos aqui também este contexto, porque até em termos familiares, com o filho e com o marido, há toda uma promiscuidade, já desde o tempo em que ela era ministra da Defesa alemã e principalmente nestes contratos alemães. E como vimos, alguém desembolsou 760 milhões em comissões nos contratos assinados por ela e Alberto Burla em segredo por SMS. Portanto, a tua opinião sobre esta mulher e sobre estes últimos 2 dados que também aqui falámos, a questão de mais financiamento para a guerra e financiamento à comunicação social antes das eleições europeias. Para haver estas narrativas unívocas, unanimistas, tem que existir uma comunicação social coerente, cúmplice. Não adianta só as elites eleitas e não eleitas virem para os microfones justamente debitar essa informação. É necessário que depois os media outlets, as agências de comunicação social, as SICs, etc., repitam a mesma coisa ad nauseam, mastiguem e estejam ali recorrentemente a dizer uma mesma coisa para que as pessoas sintam o medo, etc., o que for, no caso das pandemias, o medo. Portanto, os mídia, a comunicação social é o braço armado absolutamente necessário. Claro que, como tu estavas a dizer, Sérgio, perde totalmente a isenção. Não é possível uma comunicação social livre, não é possível um jornalismo com watchdog, com de facto capacidade de escrutínio do poder político, se não tiver kit de mãos livres. Se não tem folha limpa, não é? Se tem rabos de palha, interesses mancomunados, nomeadamente com o poder político, se deita, não é? Todos os dias com o poder político, é evidente que não consegue ter o mínimo de isenção. Eu acho piada, porque a mesma Comissão Europeia, a mesma Europa, vamos dizer assim, a mesma Europa que pagou milhões à comunicação social para a manipular, é aquela que anulou as eleições na Roménia porque supostamente houve influência da Rússia. Então o que é que ficamos?
Afinal, há interesses geoestratégicos que se movem e que usam outros países como catapultas ou plataformas incendiárias. Isso sempre existiu, basta lembrar por quem é que foi financiado o Partido Comunista depois do 25 de Abril em Portugal. Basta lembrar porque é que foi financiado Mário Soares e o começo da democracia depois de Salazar. Portanto, isso sempre existiu, mas é curioso é que a Comissão Europeia, a Europa, venha assim escandalizar-se com uma suposta influência russa, o que está por provar, nas eleições romenas, mas depois anda à cara podre a distribuir milhões pela comunicação social, sem qualquer escrutínio, sem nenhum controlo, sem qualquer prestação de contas, sem nenhuma transparência, sem gota, sem pinga de transparência. E, portanto, a Europa ficou muito enxofrada, ficou muito ofendida porque o DJ Vance vai fazer aquele discurso que a Europa era contra a liberdade de expressão e contra a liberdade de informação, mas afinal, whoops, I did it again. É isto. Exatamente. E para terminar, Joana, como é que tu vês agora este financiamento de mais 3,5 mil milhões de munições e armas para a Ucrânia, quando o mundo fala em promover paz e sentá-los à mesa, ela está à pressa a mandar mais armas? Não, por favor, não parem a guerra, vá, tomem. Já não vemos que aquele olhar de alegria que ela tinha no início da guerra. Só o teu comentário final a isso. Assim, por um lado, as elites europeias são tão fracas que se colocaram em genuflexão perante o poder norte-americano e agora não podem perder a face, não é? Agora o poder norte-americano já não quer a guerra na Ucrânia, e já sempre foi uma guerra por procuração, e agora não podem perder a face, e portanto não podem dizer, então está bem, então acabou a guerra na Ucrânia, quando andaram a convencer os europeus, andaram a agitar bandeirinhas, com a música do John Lennon, não é? Imagine all the people. Portanto, agora vão fazer o quê, não é? Isto por um lado. E depois, como é óbvio, Sérgio, há compromissos que foram estabelecidos com o lobby armamentista, não é? Com o lobby das armas. E, portanto, não é fácil romper esses acordos. Agora a Europa bem pode estrufuchar, espernear, vai ter que se remeter à sua insignificância, ao seu lugar de última fila, não é? À mesa das criancinhas, porque os patrões são o Trump e o Putin, e toda a gente sabe que os criados não se sentam à mesa dos patrões. Exatamente. E no final vai acontecer aquilo que tudo nós dizíamos que ia acontecer desde o início. O Donbass obviamente não ia voltar para a Ucrânia, porque o Donbass é um território que luta para ser independente contra a Ucrânia há 10 anos, com maioria russófona. São mais de 90% da população no Donbass são russófonos, que estavam a ser espezinhados pelos próprios ucranianos numa guerra civil, e que veem esta invasão russa até como uma libertação. E portanto nós tínhamos dito desde o início que esses territórios nunca voltariam, porque eram territórios que nunca quiseram sequer pertencer à Ucrânia, queriam ser independentes. Só que no meio disto tudo, tantas mortes, tanta perda, tanta coisa, e infelizmente nós avisámos. É incrível. Bom, vamos terminar com as notas altas e baixas. O Gustavo vai ser o primeiro, mas eu hoje vou aqui só quebrar o protocolo, porque eu tive, como sabem, no CEPAC de Washington, com pessoas maravilhosas, que têm fotografias ao lado do Milei, do Abascal, do Trump, essa gente toda, mas há uma pessoa que eu queria aqui partilhar, eu quero dar hoje uma nota alta. Esta senhora aqui é a Karoline Leavitt, é a porta-voz da Casa Branca, a nova porta-voz da Casa Branca. Eu tenho que vos dizer, ela também discursou lá no CEPAC, é uma pessoa incrível, ela tem uma assertividade com a maneira como ela conduz aquelas conferências de imprensa, como ela é a clareza, até a beleza, até a sensualidade dela, que a mulher é incrível, é uma absolutamente incrível, e portanto eu hoje quero dar uma nota alta e uma nota baixa. A minha nota alta é para esta mulher que é incrível, e a minha nota baixa é para este demónio, esta besta, este Belzebu, esta cabeça de macaco, Ursula von der Leyen. Pronto. Isto é a minha nota baixa. Hoje eu tinha que o fazer, pronto. E são as duas loiras, agora reparem na diferença, as duas loiras, uma do lado certo da história, a outra do lado errado da história. Pronto. Agora que rompi aqui o protocolo, porque vinha com esta desde lá de Washington, Gustavo,
Estou curioso, primeiro em saber se fizeste o trabalho de casa, porque já houve dias em que foste mal comportado e não fizeste. É verdade. Segundo, quais é que são as tuas notas? Mano, mal comportado sempre, meu. Olha, fui-me lembrando aqui ao longo da conversa. Tu tinha razão. Sendo que uma coisa não tem... a nota alta não tem nada a ver com tudo o que nós falamos. Nota alta para mim, este mês partiu uma das pessoas mais admiráveis que este país tinha, Jorge Nuno Pinto da Costa. Digam o que disserem, um exemplo ímpar de espírito missionário, de amor incondicional neste caso por um clube e pelas pessoas que lá trabalhavam, uma sagacidade extraordinária, uma capacidade de humor rara, uma habilidade, uma naturalidade para falar sobre a morte, muito, muito difícil de se encontrar. Para mim, um homem extraordinário. Eu tive apenas uma vez com ele, mas é muito interessante ouvir os relatos das pessoas mais íntimas dele e da forma como qualificavam em termos de cavalheirismo, em termos de boa disposição, em termos de positivismo, em termos de liderança, em termos até de dirigismo também. Portanto, um homem para mim extraordinário. Verti muitas lágrimas ao saber da notícia e nos dias seguintes também. Portanto, a minha nota alta vai para essa pessoa. É uma pessoa que para mim faz falta aqui, porque independentemente de coisas que possa ter feito menos boas, todos nós fizemos. Quem nunca fez que atire a primeira pedra. Verdade, ele defendeu uma causa, abraçou uma missão de vida e honrou-a até ao fim. E pá, que muitos mais de nós fôssemos capazes de fazer o mesmo em relação àquilo que nos apaixona e em relação àquilo que mexe connosco. Portanto, essa é a minha nota alta. A minha nota baixa vai para a falta de notícias sobre a relação entre tanta morte súbita, tantos cancros, tantas doenças autoimunes, a falta de relação entre tudo isto, tanto autismo e as injeções, não posso dizer aquela palavra. Para mim a nota baixa vai para aqui. É demasiada areia para os olhos das pessoas, para um povo que não questiona, e inventam tudo e mais alguma coisa para justificar o que está a acontecer. Portanto, a minha nota negativa vai para esta falta de relação absoluta entre aquilo que é claro, visível e que a comunicação social esconde a 7 chaves. Muito bem, muito bem. Deixa-me só deixar aqui uma nota muito rápida sobre Pinto da Costa. Eu não fui apanhado de surpresa porque eu tinha feito um podcast com o Dr. Fernando Povas e em off ele já me tinha dito mesmo o timing, quantos meses e o que... Portanto, daí a capa do livro de Pinto da Costa que já estava preparada, já tinha mesmo um caixão, já tinha uma bandeira. Portanto, as pessoas que estão ao seu redor já sabiam, ele próprio já sabia, ele lidava com isso. E disseste também uma coisa muito importante, Gustavo, é que quantos de nós já não fizemos merda da grande? Quantas falcatruas eu já não fiz, ilegalidades no trânsito? Portanto, é assim, Pinto da Costa fez muitas e grandes, e daquelas mesmo numa escala grande, mas conseguiu o mérito de, apesar disso, pessoas como eu, que sou sportinguista ferranho, o admirar também e conseguir ter gostado dele e conseguir, apesar de saber que estava a prejudicar o meu próprio clube com falcatruas, eu conseguia gostar dele e apreciar o estilo dele. Portanto, percebo o que disseste. Vou passar aqui para o Miguel. Miguel, estás aí no Norte, não sei qual é a tua nota alta ou se é baixa, se é a mesma, mas vamos então ficar a saber. Olha, a minha não tem a ver com futebol, mas obviamente fica aqui os meus sentimentos à família, vale o que vale. De facto, o Pinto da Costa fez muitas, que eu não as conheço, não faço ideia, mas sou sincero, se tivéssemos um Pinto da Costa e um Marcelo Rebelo de Sousa para Presidente da República, eu votaria no Pinto da Costa porque eu sei que ele podia falcatruar tudo para defender aquilo que é o seu interesses. Defender o país. Os seus interesses. Sem dúvida. Pinto da Costa. Dentro dessa filosofia. Sim. Mas a minha nota alta e baixa, eu primeiro vou começar pela nota alta. Eu vou fazer hoje aqui uma coisinha de forma um bocadinho diferente, mas pronto, vai lá ter. Eu tenho aqui um trio para a nota alta, porque eu acho que eles estão a começar a mover muitas areias movediças e a chatear os globalistas, e isso é tão bom. E principalmente ver as redações da nossa imprensa a esgotarem o Xanax nas farmácias próximas, que é o Trump, o Musk, o Elon Musk e também o Milley.
que com esta coisa de saírem da OMS, tudo isto enfrentar o sistema, isto está a começar a mover águas que já precisavam ser movidas há muito tempo por todos os países, está a dar coragem a outros líderes, a inspirar muitas pessoas, e eu quero dar a minha nota alta porque eles estão a enfrentar, embora eu seja, atenção, e tenho as minhas razões e poderia explicar, mas não é o caso, tenho as minhas críticas sobre, principalmente aqui Elon Musk, tenho aqui algumas críticas, sobre Trump também tenho algumas críticas, mas apesar dessas críticas, que elas têm que existir, porque eu não idolatro figura absolutamente nenhuma, a não ser a figura do meu Salvador, Jesus Cristo, apesar disso, estes homens entraram agora para governar, foram eleitos pelos seus povos, falo mais do Trump, não é? O Musk deu ali uma ajuda, mas vieram-nos salvar de um caminho que eu não estava a ver grande retorno. Estava a ver a agenda a avançar muito rápido e foi um alívio ver isto a acontecer. A minha nota negativa, eu não vou perder muito tempo, eu vou dedicá-la entre, talvez, governo e imprensa. Vai para a imprensa, que vendeu-se completamente, esqueceu completamente o código deontológico. Quando eu falo no geral, há sim exceções, são poucos jornalistas, mas há poucas exceções, há poucas exceções nos comentadores políticos também, a maior parte deles são vendidos, têm que cumprir aquilo que lhes mandam. Eles são talvez um dos maiores inimigos que nós temos na nossa sociedade hoje. Venderam-se de barato, esqueceram o código deontológico, e eu disse uma coisa numa live que eu fiz, não sei se estou errado ou não, se calhar a Joana até me pode ajudar, porque eu acho que é da área dela. Eu prevejo talvez na próxima 2 décadas, 10, 20 anos, grandes esgotamentos e depressões ligadas ao meio jornalístico por causa da pressão que estes novos jornalistas que estão a sair das universidades sentem dentro das redações. É uma coisa que é doentia, de 2 em 2 minutos sai constantemente matérias, eles têm que inventar, e se eles não cumprirem esses objetivos, vêm para a rua. E nós sabemos que por trás de um jornalista, alguns deles, não todos, existem também famílias, e eles têm que sustentar as suas famílias. Eu compreendo isso, mas esta gente toda vendeu-se, foi um grande teatro de 30 medidas para salvar a imprensa e 55 milhões de euros. E neste último mês nós temos visto coisas decadentes na imprensa. A imprensa deixou de investigar, a imprensa deixou de ser aquilo que devia ser, que é questionar e dar informação para o povo, e isso, acreditem, é a minha opinião também, mas acreditem, que é o grande calcanhar daqueles que nós temos na sociedade e que não ajuda as pessoas a despertarem ainda mais. Portanto, muito bem. Relembro-te, Miguel, que já no mês passado, na edição de janeiro, também tinhas dado nota má à imprensa, portanto vemos como eles são tão maus, que somos obrigados a dar notas más. São repetentes. Exatamente, são repetentes. E olha, estavas a falar aí do Milei e desses heróis. Sim, deixa-me só pôr o telefone a carregar. Só um bocadinho. Vá, força aí. Pensei que querias conversar. Faltas tu, Joana. Estás preparada? Sim, estou. Posso? Ainda bem. Não, deixa só vir aí o Gustavo. Só. Ele vai pôr ali a carregar, ele diz que consegue. Eu também estou com pouca bateria, mas estamos a terminar. Vai terminar, a gente acaba já. Em janeiro fui eu que fiquei sem bateria, lembras-te? Pois foi, mas a gente conseguiu. Eu nem percebi o que é que tinha acontecido. Eu tipo, o meu telefone pifou. Eu percebi logo. A gente avisou logo. Eu não, eu fiquei a achar que aquilo tinha pifado. Eu percebi logo. Ora, Gustavo, ficaste congelado. São as alterações climáticas. Pois. Mais uma ave que se divorciou. Por causa do Gustavo, olha lá. Eu acho que as aves casavam, quanto mais divorciarem-se. Eu acho que ele ficou sem bateria na altura em que... Eu também acho. Em que ia pôr a carregar. Eu acho que vamos ter que fazer aqui... Eu acho que ele morreu. Vamos fazer aqui a 3. Olha, entretanto, eu ia dizer, ficámos sem Gustavo, já era previsível, ele foi engolido ali pelo buraco negro. Já tinha acontecido nas outras temporadas, portanto, quem nos segue desde a primeira temporada já conhece
Miguel estava-te a dizer que eu tive o privilégio no fim de semana passado de tentar um CEPA com alguns deles. Olha, tenho aqui já, por exemplo, aqui com o Milei. Muito bom. O homem da motosserra, ele é impecável, ele quebra os protocolos todos, ele está connosco, fala connosco. E deixem-me já dar-vos aqui uma notícia. Como sabem, eu estou a fazer um documentário sobre o Brasil, em inglês, em língua inglesa, com a produtora Media Truth Studios, e ficou falado lá com o Adorni, que é o número 2, é o homem forte do Milei, depois do Brasil fazer um documentário também internacional em inglês sobre a Argentina, sobre a segurança, sobre o modelo económico, o que será para mim fantástico. E também vou já spoiler também que conheci também o homem forte de Bukele e também vou fazer um documentário sobre El Salvador. Portanto, vêm aí coisas boas. E no final, depois da Joana dar a nota alta e a nota má, e atenção, olha o milagre, atenção ao milagre. Eis o regresso, atenção, voltou a tempo. Quando a Joana acabar, vou-vos dar uma notícia muito importante aqui para o 3x3, mas primeiro, Joana, então a tua nota alta e baixa, por favor. A minha nota baixa vai para Luís Montenegro e a ideia peregrina de que contratar professores brasileiros para darem aulas às nossas crianças do primeiro ciclo. Isto é uma ideia que já não vem de agora, já vem sendo sedimentada, mas agora Luís Montenegro esteve no Brasil com o ladrão Lula e com o ladrão Lula então decidiu desenhar esta ideia realmente magnífica de chegarem cá os professores brasileiros para dar aulas às crianças, ensinando com certeza a falar às crianças portuguesas de Portugal, ensinando-nos a falar português do Brasil. Eu amo o Brasil, já vivi no Brasil, tenho muitos amigos brasileiros, mas infelizmente o Brasil classifica muito mal no PISA e em todos os indicadores internacionais de ensino e, portanto, aquilo que a escola pública portuguesa precisa e o ensino em geral em Portugal não é de professores brasileiros, é para já de dignificar os nossos professores, que continuam a ser muito mal tratados. E depois de ter condições, as escolas terem condições para lecionar, meios, recursos e tudo isso. E, portanto, esta ideia faz com certeza parte do caudal de substituir o máximo número de portugueses possível e pôr os portugueses a andar daqui para fora o mais depressa possível. E eu só posso rejeitar, sou mãe de 3 filhos, só posso rejeitar que os meus filhos e os filhos de Portugal sejam educados por cidadãos estrangeiros, sejam eles quais forem, nomeadamente nacionais do Brasil. Sim, verdade. E a tua nota alta? Minha nota alta vai para o... Bateria, será? Pode ser bateria. Pode ser bateria. Podemos ter ficado sem a Joana agora e sem saber qual é a nota alta da Joana, e ela ficou ali congelada pelas alterações climáticas. Mais se divorciou. Ou pelo divórcio dos pássaros. Ora, portanto, ficámos, foi por um bocadinho. Já na edição de janeiro, a Joana também ficou sem nos dar. Acho que não sei se ela deu a nota ainda há tempo. Deu. Não ficou mas ela vai voltar, que ela é rija. Tu sentes que vai voltar? Vai. É que neste momento temos as pessoas aqui também a assistir ao programa 3x3 na expectativa. Olha, então eu vou-vos dar a vocês a notícia que tenho aqui a dar a todos. Olha, a Joana saiu exatamente, foi agora para o buraco negro, que tu conheces, Gustavo, estiveste lá há um bocadinho. Como é que é estar nesse buraco negro? Conta-nos lá, estiveste há bocado lá de cerca de 1 minuto. O tempo passa diferente, é? Como é que como dizem os cientistas? É muito importante todos nós conhecermos o fundo do nosso poço, meu. Mas é escuro, é quente, é frio, tens memórias, respiras, comes... Na verdade é um bocadinho estressante porque estás a tentar perceber como é que te podes conectar outra vez, não é? Estás em direto, estás entre amigos e não queres fazer figura de totó, não é? Pronto, então andas a tentar perceber como é que te reconectas. Eu tive que fazer aqui umas mudanças, porque agora o fundo é diferente. Estás noutro cenário, pois é, estás noutro cenário, a gente nem tinha dado conta. Não, estou no mesmo lugar, só que tive que mudar de sítio porque o carregador não dá para estar naquela posição. Pois, mas eu acho que a Joana não vai voltar, porque no mês passado também lhe aconteceu isso, ela não conseguiu voltar a tempo. Eu acho que vamos prosseguir. Olha, a notícia que eu tenho para vos dar a vocês, Miguel, Gustavo, Joana, quando ela vir, e a quem estiver do outro lado, é que previsivelmente a partir do verão nós vamos fazer este programa 3x3 presencialmente em estúdio
com todas as melhores condições possíveis que imaginarem. Vamos ter mesmo um estúdio com tudo e mais alguma coisa. Vamos arranjar forma de juntar-nos todos, porque o Miguel é do Norte, mas vamos ter aqui uma equipa de produção muito vasta e o canal vai crescer muito, 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 fruto também deste trabalho desenvolvido nos últimos meses, com comentários e tudo mais. Mas vai ser um programa presencial e com uma equipa de produção incrível, onde vocês até vão ser maquiados, vamos ter tudo e mais alguma coisa, tudo aquilo que temos direito. Temos que ir para cima deles com força, temos que ir para cima desta imprensa, como o Miguel diz, com força, com usar as armas deles, e o canal Sérgio Tavares já o está a fazer, primeiro dando entretenimento ao público em geral, através do podcast, com mágicos, como tivemos a Solange Cardinal, e futebolistas, cantores, para atrair o público normal e o público, aquela cenourinha que as televisões dão também durante o dia, que a Praça da Alegria e tudo mais, e depois então nos programas de qualidade, como o 3x3, como o Jornal Blind Spot, como Nuno Machado. Também esse Jornal Blind Spot será no verão gravado ao vivo, em estúdio também. Portanto, vem muita coisa boa e vão ter que levar connosco com um bocadinho de tudo. Entretenimento, informação, a informação alternativa e tudo mais. Portanto, olha, despeço-me dos dois. Gustavo, muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Foste e vieste. Chegaste ainda a tempo. Um abraço. Um abraço, meu. Obrigado. Obrigado, meu. Isto é muito bom. Estarmos juntos. Miguelito, força aí, meu irmão. Estamos juntos, hein? Um grande abraço, irmão. Obrigado, Miguel, também um abraço aí para o norte de Portugal e até daqui a 30 dias, um mês mais ou menos, se tudo correr bem. Um abraço para vocês também e um beijinho para a Joana, que ficou lá no buraco negro, mas daqui a 30 dias voltamos novamente em força. Um abraço para todos, para aqueles que estão a assistir. Partilhem, deixem o vosso gosto, é muito importante para a verdade chegar mais além. Isso. Exatamente. Disseste aí uma coisa muito importante, é que quando cada pessoa que ponha um like nesta transmissão, cada pessoa que ponha um comentário faz com que a transmissão chegue mais longe e seja mais recomendada através pelo YouTube. YouTube esse que boicota muito o canal Sérgio Tavares. Eu vou-vos dar o exemplo ainda no podcast esta semana com a Solange Cardinali, no X, onde eu tenho cerca de 200 mil subscritores, eu tinha 1.500 pessoas ao vivo, e no YouTube, que tenho 400 mil subscritores, eu tinha 30 ao vivo. 30. Portanto, vocês veem como o YouTube, a Google faz mesmo jogo sujo. Só que nós não baixamos os braços e seguimos em frente. E, portanto, daí também todas estas notícias que eu dei. Muito obrigado aos dois. E agora, só falta o agradecimento a todos vocês que estão aí desse lado. E muitos de vocês acompanham o canal Sérgio Tavares desde 2020, desde há 5 anos, acompanharam todo o progresso, desde aquela altura em que com um telemóvelzinho eu andava pelo mundo aí, tipo, quase sem saber o que fazer, mas na ânsia de mostrar aquilo que as televisões não mostravam. E agora o canal Sérgio Tavares está a produzir um documentário internacional para uma nação inteira, prepara-se para produzir mais outros documentários e em breve vamos ter condições para ter uma verdadeira televisão alternativa, com todos os conteúdos que vocês gostam, com tudo aquilo que as televisões não mostram. E isto também só é possível graças a vocês que foram apoiando naquelas alturas-chave, apoiaram sempre quando era necessário. E preparem-se, porque depois de terminar o documentário do Brasil, será encerrado completamente também o tema Brasil. O povo irmão depois seguirá o seu caminho e o canal Sérgio Tavares voltará à sua luta contra o globalismo, contra o Fórum Económico Mundial, contra o grupo Bilderberg, contra Bill Gates, contra Ursula von der Leyen, contra essa gente toda, mas sempre com vocês desse lado. Muito obrigado a todos. Até ao próximo mês. Este é o 3x3, que agora acabou com -1.